É um texto longo, é um texto bem longo. Mas é importante que a gente leia ele inteiro, para a gente ter uma noção do que aconteceu aí nesse momento. Então, eu vou ler o texto, e a gente, logo depois de ler, a gente dá sequência, ok? Vamos lá? Ao passar Jesus, viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem levantou, lavou-se e voltou vendo. Próximo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este um homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora eu vejo. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que era cego, que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego. O cara já estava cansado de responder uma coisa. Que diz você a respeito dele, desse Jesus? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os pais dele. Aí vamos lá. Então perguntaram para os pais do cara: esse é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Pergunta para ele, ele tem idade. Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, porque esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, pergunta para ele aí. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já disse para vocês e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. O cego falando com os caras, com os doutores da lei: isso é extraordinário. Então, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. É o cego, que era cego falando para eles. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve
ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu de olhos de um cego de nascença que tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso responderam, aí são os fariseus já falando para ele, você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de ensinar para a gente? Expulsaram ele. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele? Para que eu creia nele. Jesus disse, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Jesus disse, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Né? Que texto incrível, né? Incrível. Maravilhoso esse texto. Eu fiquei olhando para isso, né? Esses dias eu queria falar sobre Jesus ser a luz do mundo. E logo no começo desse texto, Jesus fala, logo lá no comecinho, Rony, põe lá, ele fala assim, os discípulos estão ali perguntando, quem foi que pecou? A gente tem uma tendência grande da gente sempre querer explicar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Então você vai explicar o que está acontecendo com o outro, e a gente tem essa tendência, eu vou explicar para você o que está acontecendo com você. Quem é que pecou? Foi ele? Foi os pais? Porque ele não pode ser assim, você não pode ter chegado nessa situação à toa, você não chegou aí à toa, você chegou aí nessa situação ruim, nesse poço, ou qualquer coisa que seja, por alguma razão, culpa tua, ou culpa do teu pai, alguma culpa você tem. Sabe aquele lance? A pessoa olha e fala, alguma culpa você tem para você chegar aí, para você estar assim. E Jesus fala assim, não foi ele, não foi o pai, ele é assim, ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. E ele segue no texto falando uma coisa muito legal, que para que se manifeste na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quer dizer, parece que esse cego, ele era um tipo do que era todo mundo que estava ali. Todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus eram cegas. Aquele homem, ele era fisicamente cego. Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus também eram cegas. Também não conseguiam enxergar quem estava ali na frente deles. É por isso que Jesus vai falar, enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite vai se aproximar, quando ninguém vai poder trabalhar. Eu sou a luz do mundo, sou eu que abro os olhos das pessoas, seja do cego de nascença, seja daquele que espiritualmente não consegue ver. Tem um texto lá em Deuteronômio que fala a respeito do povo de Israel, que ele rejeita o Senhor e ele passaria a andar como alguém que é cego, tateando, porque não conseguia ver onde estava. Tem um texto em Isaías que diz assim, em 59:10, como cego caminhávamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes como se fôssemos mortos. Quer dizer, Jesus a toda hora ele está fazendo menção daquilo que o povo já conhecia. O povo já sabia o que os profetas falavam. O povo sabia o que Isaías falava. O povo de Israel, com 12 anos, o jovem, ele já sabia muita coisa daquilo que era os textos e aquilo que estava escrito para eles. Então eles sabiam os textos de Isaías, eles sabiam os textos dos profetas. E quando Jesus vai falar para ele, é dia, eu vou trabalhar agora porque eu posso, porque vai chegar a noite, quando eu não estiver mais.
Aí vai ser diferente. Vai chegar o dia que eu não vou estar. Vai chegar o dia que eu não vou estar com você. Então, enquanto é dia, deixa eu fazer. Vamos fazer, vamos. E é legal que ele não usa a palavra eu vou fazer. Ele fala, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E tendo dito isso, ele foi lá, cuspiu e curou o cego. Curou ele, mandou ele se lavar lá no poço de Siloé, ou no tanque de Siloé, que significa o enviado. A cura do cego, ela é uma coisa extremamente importante para o cego. Ela é importante para ele. Mas, e o que está acontecendo ao redor dele? Né? Para ele, para a vida dele, mudou a vida dele por completo, mudou a vida dele, porque ele não enxergava, ele ficava lá na escadaria, ele ficava ali mendigando, ele só tinha recurso porque alguém dava para ele, e ele só passou a enxergar a partir do momento que Jesus cura ele, a vida dele muda, ele muda, mas quem estava ao redor dele, é um choque, né, para as pessoas que estão ao redor. Quando Jesus chega e cura ele, as pessoas que estão ao redor falam assim, e não é só os fariseus que ficam confusos, né? Os vizinhos do cara falam assim, ei, não é ele, não é ele, ei, quem é esse cara que te abriu o olho? Jesus, em alguns momentos, no livro de João, ele fala, em João 1, todas as coisas foram feitas, o apóstolo João, ele fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Outro texto diz, Jesus diz em João 8:12, falando ao povo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Outro momento, em João 11, Jesus fala, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus, a todo momento, ele vai falar daquilo que ele está sendo a resposta para tudo aquilo que foi profetizado anteriormente. Se Isaías falava da luz, ele fala, está aqui a luz. Mas a luz é uma luz que brilha, é uma luz, para o cego foi a abertura dos olhos dele, ele passou a ver. Agora, para os discípulos, o que foi? Para os vizinhos, o que foi? Os vizinhos olhavam para ele e falavam assim, de jeito nenhum esse homem podia ter te curado. Será que é esse cara? Até todo mundo eu fico imaginando, até a hora que todo mundo se convenceu de que era ele mesmo, fizeram uma reunião, é ele, não é ele, é ele. Todo mundo acredita que é ele, é ele, você é você. Até que chegou a hora que todo mundo acredita que o cara é o cara. Eu sou eu mesmo, pô, eu não enxergava e agora eu estou enxergando. Então depois disso, todo mundo convencido que era o cara, o que os caras fazem? Leva ele para os fariseus, aí vai levar para os religiosos. Chega lá para os religiosos e fala para eles assim, ó, tá aí, ó, não enxergava, agora está enxergando. Então falando que é o cara lá que curou ele. Como é que faz um negócio desse? Aí os discípulos olham e falam assim, os fariseus, ele não a desculpa é fenomenal. Ele curou no sábado. Você precisava de uma desculpa, sabe assim? Você precisa de uma desculpa para falar que Deus não fez? Você precisa de uma desculpa para olhar para o outro e falar, não é Deus. Às vezes você precisa de uma desculpa, né? Eles olharam para o cara e falaram assim, hoje é sábado, pô, Jesus não pode curar no sábado, Deus não cura no sábado, meu. Como que Deus vai curar no sábado? Se ele curou no sábado, não é Deus, é o diabo que está curando, porque ele curou no sábado. E a gente às vezes faz igual com as pessoas. Você olha, fala assim, a pessoa vai te contar uma bênção, você fala assim, pô, aquele dia eu estava, poxa, Deus falou comigo. Pô, mas naquele dia, pô, mas lá no texto está falando que desse jeito Deus não faz, dessa forma Deus não faz. Deus não faz isso que você está falando que ele faz. Fala assim, não, mas ele fez comigo, o que você quer que eu te diga? Eu não enxergava, agora eu enxergo, o que você quer que eu te fale? Eu não vi, agora eu vejo, você quer que eu te fale o quê? O que você quer que eu te diga?
Antes eu não enxergava. Antes a minha vida era assim. Agora a minha vida é assim. O que você quer que eu te diga? Você quer que eu te explique o que é inexplicável? Você quer que eu te explique alguma coisa que eu não consigo? Eu era cego, eu estava aqui parado. De repente escutei um cara que fala para mim: vai se lavar no tanque. Depois que ele fez lodo com areia e saliva, literalmente Jesus cospe na terra, pega ali, faz o lodo e põe no olho do cara. E o cara sai de lá e vai se lavar. O cara podia ter feito assim, ó: tá de brincadeira comigo? Tá cuspindo no meu olho, cara? Não podia. O cara não podia ter feito isso. Mas o cara não fez, cara. O cara não fez isso. Ele olhou e falou assim: esse Jesus que está todo mundo falando, porque ele era cego, mas ele não era surdo. Ele sabia quem estava ali na frente dele. Ele sabia quem era esse Jesus. Ele era cego, mas ele não era burro. Ele não era surdo. E quando alguém falou para ele de Jesus, ele fez o quê? Ele estava lá parado. Quando Jesus para na frente dele, ele sabe que a resposta para todos os problemas dele estavam ali. E Jesus não pergunta nada para ele. Sabe o que é nada? É nada. Jesus não pergunta nada. Jesus toca nele sem falar com ele. Ele está falando com quem está ao redor dele, com os discípulos. Imagina, dá vontade se eu estou no lugar dele, eu falo assim: vocês estão falando de mim? Espera aí, eu estou aqui. Eu que pequei, meu pai que pecou, por que vocês estão falando de mim? Eu estou aqui. Mas Jesus não fala com ele, Jesus fala com quem está em volta dele. E aí ele é curado, vai lá, é curado, se lava, crê no Senhor. Jesus volta, Jesus imediatamente sai de fininho, como ele fazia muitas vezes, ele cura. E Jesus não estava lá para receber a glória, Jesus não estava lá para o pessoal bater palma para ele. Então ele cura e sai, vai embora, deixa o cara se virar lá. É incrível como o povo de Israel ainda não tinha entendido, já tinha passado por tanta coisa. E às vezes a gente é assim também, a gente passa por muita coisa na vida, e parece que a gente não aprende, a gente vai de pessoas que enxergam a pessoas que não enxergam nada, né? A gente vai de visão do Superman para cego numa velocidade incrível, né? Porque você não fica enxergando bem pro resto da sua vida. Existem momentos que você para de enxergar. Existem momentos que você vai parar de enxergar. E eu queria falar para você de um momento, porque assim, Jesus, pode ir lá para o final, Rônio. Jesus, ele vai chegar no momento, todos eles estão conversando, discutindo, e aquilo que interessa mesmo, é quando Jesus encontra com o cara. Mas tem um lugar que eu achei muito interessante, que é Jesus, ele vai falar com os... Não é esse não, é o outro anterior. Jesus, ele vai falar com eles falando assim, ó, com os fariseus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que vocês estão aqui, eu estou falando para vocês, que eu sou o cara, eu sou a luz do mundo. Mas vocês não acreditam, então a responsabilidade é de vocês, não é minha. Vocês são culpados porque vocês falam que enxergam. Se você está falando que consegue ver, se você está falando que é entendido, e você não está conseguindo me reconhecer, então você é cego. O problema não sou eu, é que você tem uma cegueira e você não consegue ver. E é muito legal que Jesus, apesar dele falar isso aqui para os fariseus, ele não desiste dos fariseus. E isso eu fiquei impressionado, porque tem um texto em Atos, capítulo 9, e lá vai falar de um cara chamado Saulo, que era fariseu, que era judeu, que era religioso, que ia atrás dos cristãos para matar os cristãos. Ele era um assassino, psicopata, louco. Esse era Paulo. Paulo não era um cara bonzinho, Paulo era um serial killer mesmo. Ele entrava nas casas, tirava a mãe, pai da casa e levava para morrer, apedrejado. Esse era o Paulo. Não era um cara tranquilo, era um cara que saía de um lugar, de uma cidade para outra a cavalo, porque ele queria matar os cristãos que estavam na outra cidade. Então ele ia com sangue no olho lá em cima do cavalo lá: quando eu chegar, eu vou pegar esses cristãos, eu vou matar, e eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Esse era Paulo. Não era um cara tranquilo, ingênuo, bonzinho.
certinho, ficava ali só olhando os outros matar. Não, Paulo, ele achava bom, porque ele era zeloso ali da lei, ele queria que morresse mesmo. E esse Paulo está lá, indo para Damasco, todo mundo conhece a história, né? O tal de Saulo, está indo para Damasco. O que acontece com ele? Brilha o que na frente dele? Uma luz. E da luz vem uma voz que fala o que para ele? Por que você me persegue? E aí o Saulo cai em terra. E ele escuta: Senhor, quem é o Senhor? Quem eu estou perseguindo? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, ele está no caminho, indo para matar os cristãos, e de repente brilha a luz. Em nenhum momento Jesus tinha brilhado como luz na frente de ninguém, a não ser lá na hora da transfiguração, lá que provavelmente tinha luz ali. Mas esse fenômeno que aconteceu com Saulo, era meio-dia, ele estava andando a cavalo, e brilha uma luz mais forte do que meio-dia, meu amigo. Ele cai no chão, e não era um cara... O legal de Saulo é que era um cara cético, era um cara metódico, era um cara que é assassino, que estava querendo matar as pessoas. É para esse fariseu que Jesus aparece. E aí esse cara, ele cai no chão, ele escuta a voz. Ele não era louco o suficiente para naquele momento falar assim: não é Deus que está falando comigo. Isso ele não foi. Quando ele escutou a voz, ele falou: Senhor, quem é que eu estou perseguindo? E Jesus fala para ele: a mim. Você está perseguindo a mim. E aí Jesus fala para ele assim: vai lá para... Agora eu não lembro a casa de quem. Ananias é o profeta que vai lá, né? Mas que vai para a casa de uma pessoa, chama Barnabé, ele vai para a casa dele. Aí ele fala: vai lá para a casa desse cara aí, fica lá. Porque ele ficou cego. Ele ficou cego. Ele não enxergava. E aí, para ele entender, você está indo no caminho, você está indo em disparada no caminho, você está no caminho seu, o caminho completamente o contrário do caminho que Deus está propondo para você. É o caminho inverso, mas Deus vai lá, brilha a luz sobre você, ilumina você, te deixa cego, para que você entenda que o seu caminho depende dele. Quando ele volta para lá, chega lá na casa, Deus manda Ananias, chama Ananias. Ananias fala assim: eu vou lá orar por esse cara? Como que eu vou orar por esse cara? Esse cara é um assassino, meu. Matava um monte de gente, como é que eu vou chegar orando por esse cara? Esse cara mesmo, Deus, o Senhor está me mandando? É para orar por esse cara? Por Saulo? Eu sei quem é esse cara, o Senhor está me mandando orar por ele? E aí Deus fala para Ananias: amigo, vai lá. Porque eu escolhi Paulo. Eu escolhi esse homem. A escolha é minha, não é tua. Eu escolhi esse homem. E cabe a mim. E eu vou mostrar para Saulo o que é sofrer por amor a mim. Eu escolhi Saulo para ser luz para os gentios. Para pregar o meu amor aos gentios. Jesus cura um cego, mostra para os fariseus que ele era a luz, que ia chegar às trevas e que ele não estaria mais com o povo. Ele sobe, Jesus vai ficar com o Pai. E em vários momentos Jesus diz para os discípulos: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo, vocês são a luz do mundo, vocês. Jesus em muitos momentos falou: eu sou a luz do mundo, mas em vários momentos ele fala: você é a luz do mundo, 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 você é a luz também. E não se pode pôr um candelabro debaixo da cama. Deus não te fez luz para você ficar escondido, Deus te fez luz para você iluminar toda a casa. E tem um texto maravilhoso, de Paulo, que ele vai falar lá em Efésios, que esse eu queria que você abrisse aí.
Efésios 1, 17 e 18. Esse Paulo, esse cara que fica 13 anos aguardando para poder pregar, porque o povo não aceitou ele. Você pensa que os cristãos aceitaram Paulo logo de cara? Paulo se converteu e ele bonitão já chegou pregando. Já imaginou, Roger? O cara era mó tranqueira, aí o cara pega, se converte, tá lá no meio da igreja e os caras vão aceitar o cara falar logo de cara. Não, os caras não aceitaram não. Paulo fica ali 13 anos aguardando. Ele fica ali estudando, entendendo, porque ele sabia quem ele era e sabia quem ele era agora. E ele está ali aprendendo com o Senhor, aprendendo com as pessoas. É impressionante, eu fico impressionado ali. Mas o texto diz assim, né? Efésios 1, 17, 18, olha o que Paulo está falando para a igreja de Efésios lá. Peço que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do seu coração, do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. E aí eu queria fazer uma reflexão com você. Jesus, ele é a luz. E a luz faz o quê? A luz, ela serve para tirar o que era. Se você entra no ambiente, o ambiente está escuro, o que aconteceu com o cego, ele andava em trevas e o feixe de luz entra e ele começa a enxergar tudo aquilo que está ao redor dele. As coisas que estavam em oculta, para ele, agora tira uma cortina e ele passa a enxergar o que antes ele não via. E Jesus, como luz, ele traz e revela quem para nós. Não se trata só da gente olhar e saber quem a gente é diante do Senhor, mas se trata de saber que Jesus, quando ele é a luz, ele está revelando o Pai. E ele está mostrando para o povo o amor do Pai. Ele está revelando a graça do Pai. Ele está dizendo como o Pai tratou a humanidade desde o começo. Ele está mostrando que é o Pai quem envia o Filho para que o Filho morra. Ele está mostrando quem é o Pai. Jesus, como luz, como revelação, ele faz o apontamento, o indicador totalmente para o Pai. É sempre mostrando o Pai. Quando ele chega para as pessoas e ele fala, eu e o Pai somos um. Se você fizer as vontades do meu Pai que está no céu, então você não é mais meu servo, é meu amigo. Jesus a todo momento está falando para as pessoas e apontando o Pai para as pessoas que estão ao redor dele. Ele está revelando àqueles que estão ao redor de Jesus o quanto Deus ama a humanidade. É por isso que Nicodemos, quando está diante de Jesus, olha e fala, mestre. E Nicodemos era um dos mestres do povo de Israel. É por isso que o cego, quando chega na frente de Jesus, ele fala, quem é, Senhor? Quem é o Messias? Quem é esse cara? Para que eu adore ele? É por isso que quando Paulo está lá diante da luz, diante da voz que ele escuta, ele fala, quem é, Senhor? Quem é que eu estou perseguindo? E Jesus diz, você está perseguindo a mim. Paulo, esse mesmo Paulo vai dizer que essa mesma luz, essa revelação, ela está no seu coração, Marluce. Que Jesus diz para você, olha o que Jesus está falando para você. Eu oro, Marluce, também, para que os olhos do seu coração sejam iluminados, a fim de que você conheça a esperança para a qual Ele te chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus te chamou para quê? Para que você seja uma família dele, para que você mostre o amor dele,
não é nada diferente daquilo que aconteceu com Cristo. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E Jesus, quando fala para você que você é luz, que você é luz, que você é luz do mundo, Jesus está dizendo, não que você em si tem luz própria, mas que é como o sol e a lua, você é como a lua, o sol é Jesus, e a luz que você tem não é tua, ela é do Pai, e quando você revela a Deus, você não pega a glória para você, mas quando você mostra que Deus fez alguma coisa na tua vida, a glória é dele, que é o que Jesus fez ali. E é o que Jesus fazia a todo momento. Por que que a gente, quando a gente recebe alguma coisa de Deus, recebe alguma bênção, recebe qualquer coisa de Deus, a gente acha que é por nossa causa, e não por causa do Senhor, e não porque Deus tem um plano, e não porque Deus tem algo maior? Por que que a gente pensa tão pequeno? Por que que a gente não consegue ver que o Senhor tem mais para nós? Porque Ele quer dar tudo. E o tudo de Deus não é o seu tudo, não é o seu tudo. O tudo de Deus não é o meu tudo. O tudo de Deus é tudo dele. Porque os pensamentos dele são maiores do que os nossos pensamentos. Mas por que que eu penso tão pequeno? Por que que eu olho tão pequeno? Por que que eu vejo tão pequeno? Por que que eu estreito Deus? Por que que eu coloco Deus dentro de uma caixinha e eu acho que Deus é assim? Ou eu acho que é assado? Ou eu acho que Deus faz assim? Ou eu acho que Deus faz assado? Deus vai agir dessa forma, só dessa maneira. Por que que eu ajo assim? Por que que eu coloco Deus dentro de uma moldura e eu falo que Deus está nessa moldura? Será que em alguns momentos a gente também não está ficando cego? Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu não vou ficar cego. Eu não vou ficar cego de maneira alguma. Não tem como eu ficar cego, né? E isso falando, quando a gente começa a ficar muito religioso, né? Quando a gente começa a achar que a gente não tem, a gente escuta Deus. Eu escuto Deus, Deus fala comigo todo dia. Como assim? Somos amigos? Somos amigos? Ele fala comigo, eu nunca que eu vou deixar de enxergar o que Deus está fazendo? Não? Ah, põe lá aí, no próximo. Tem um texto em Apocalipse. Esse texto foi mandado para onde? Vocês lembram? Para a igreja de Laodiceia. Foi mandado para uma igreja. Para uma igreja. Foi mandado para uma igreja. Não foi mandado para quem não é crente. Não foi mandado para quem não é convertido. Não foi mandado para quem está lá cego na calçada. Não foi mandado para quem está lá se drogando uma hora dessa. Não foi mandado para esse cara. Foi mandado para a igreja. Então foi mandado para você, para mim, para nós aqui. E diz assim. E a gente achando que os fariseus que são o pior. Fariseu não vale nada, pô, né? A gente achando que os fariseus e a gente é bom. A gente é bonzinho pra caramba. Você é bonzinho, né? Você merece uma adulaçãozinha. Você merece alguém falar pra você: nossa, como você é especial. Nossa, Wilson, como você é especial. Nossa, você é demais. Fica falando assim: você é um cara bonito. Nossa, experiente. Oh, que cara legal você é, Wilson. Às vezes a gente quer que as pessoas estejam assim falando isso pra gente. Nossa, Filipão, você é demais hoje. Nossa, com esse boné você está maravilhoso. Nossa, seu modelito hoje. Você arrasou quando você entrou na igreja hoje. Às vezes a gente quer ouvir isso, né? Você quer escutar isso, né? Não é? A gente não quer escutar isso, a gente quer ouvir isso aí. A gente quer escutar que a gente é bom. A gente quer escutar do outro lá no trabalho, que a gente é bom, que a gente é legal, que a gente é especial. A gente quer escutar isso aí, né? A gente quer escutar que a gente é especial. Mas Jesus não era assim, Ele não fazia isso. Conheço as suas obras, eu sei que você não é quente nem frio. Melhor seria que você fosse quente, frio ou quente. Assim, porque você é morno. Nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão.
pobre, cego e que está nu. Eu te dou esse conselho. Compra de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. Compra colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Aleluia. Seja diligente. Arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, sentei-me com meu Pai em meu trono. Nessa hora, queridos, tem que fazer igual o cego. Eu não sei quem ele é, não sei quem ele era. Põe lá naquele texto finalzinho lá, Rony, quando ele fala. Jesus ouviu que tinham expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou para o cego, que era cego, né? Agora, qual é o nome desse cara? Eu não sei, é o que era cego. Quem é ele? Me fala quem é ele, Senhor, para que nele eu creia. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Quando ele fala, Senhor, eu creio, eu fico imaginando o cara passando todo mundo a vida inteira ao redor do cara. Você já parou para pensar em pessoas assim? Tem pessoas que estão paradas e todo mundo passa pela vida dela. E ela está ali, ó. Todo mundo passando, as coisas acontecendo na vida de todo mundo, e ela escutando todo mundo, o movimento, a rua, todo mundo passando ao redor dele, ele escuta, ele sabe o nome de um, ele reconhece a voz do outro, ele sabe quem é quem, ele sabe até o cara que fala mal do Herodes, ele sabe o cara que fala mal do vizinho, ele sabe a mulher que está traindo o cara que está pegando a mulher do outro, ele sabe que ele já escutou tudo, ele já ouviu tudo esse cara, ele está ali, ó, parado, escutando tudo, de todo mundo que está ao redor dele. De repente, chega uma voz diferente para ele. E essa voz, quando fala com ele, muda a vida dele. E quando muda a vida dele para que ele enxergue, eu fico pensando assim, para esse homem talvez, ele podia nem ter sido curado. Eu acho que vendo tudo, escutando toda a miséria ao redor dele, tudo aquilo que as pessoas, porque os vizinhos chegam e não aceitam que ele foi curado. As pessoas chegam e não aceitam que ele tinha sido curado. Para ele, o mais importante, querido, é isso aí, ó. Eu creio. E ele adora o Senhor, porque Jesus veio ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Eu acho que assim, existem pessoas que eram cegas de nascença, fisicamente elas são curadas. Tem pessoas que estão cegas como um Paulo, fazendo tudo errado na vida, tudo errado, tudo que não devia, vem a luz, Jesus vem e se revela e mostra, não é que uma luzinha vai brilhar em cima de você, não é que Jesus andava com uma lanterna e botava na cara dos outros, mas é que Jesus estava revelando a vontade do Pai para o povo, Jesus estava revelando quem era Deus, ó, Deus ama você, quando ele está com a mulher que tinha pecado, que tinham expulsado o demônio, que o pessoal estava para apedrejar ela, está todo mundo lá pronto para apedrejar, e Jesus fala, cadê os seus acusadores? E ela fala, Jesus fala, eu também não vou te condenar,
Logo em seguida que Jesus fala a respeito dele ser luz, ele vira para o povo e ele volta, tratou com ela, ele volta para o povo e fala: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não vai andar em trevas. É esse Jesus que está mostrando para a mulher: eu não estou aqui para te condenar. Vai e não peca mais. É esse Jesus que está mostrando o amor de Deus. Ele mostra a divisão que há. E mostra que Deus ama o homem, mesmo o homem estando longe de Deus. Mostra que esse Deus vem ao encontro do homem, vem na estrada, vem buscar o homem. Jesus é luz porque ele mostra e revela o amor de Deus vindo de encontro a você, vindo de encontro ao seu coração, iluminando o seu coração e fazendo com que você entenda que ele é Deus encarnado, vivendo com a humanidade e restaurando a humanidade, a ponto da humanidade voltar lá para o Éden e ser de novo família. Jesus é a resposta para todas as suas perguntas, queridos. Todas as suas perguntas. Não tem uma pergunta que Jesus não saiba responder. Nenhuma. Jesus nunca falhou. Ele nunca errou. Você precisa acreditar nisso. Ele nunca errou. Ele nunca falhou. Se você tem uma equação difícil aí da sua vida, ele é a pessoa que vai resolver a equação da sua vida. Percebe, querido? Eu não quero me alongar, eu não quero me alongar mais não. Só dizer para você a oração de Paulo aqui para você. Que os olhos do seu coração sejam abertos. Que os olhos do seu coração sejam iluminados. Iluminados com o quê? Com a revelação do amor de Deus. De que esse Jesus que veio curar, o mais importante não é a cura física dos seus olhos, mas é a cura da sua alma. É se apresentar a você como o Deus Todo-Poderoso, para que você anuncie a outros que esse Deus é Todo-Poderoso, para que isso não fique com você. Não pode ficar ali na sua mão, fechadinho. Você vai ter que fazer igual o cara que era cego. Eu não sei quem ele era, eu só sei que eu era cego e agora eu estou vendo. E você vai falar isso para as pessoas. Eu não sei como ele fez, mas ele fez. Ele mudou o meu coração, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha existência, ele mudou, foi ele que mudou. Não foi o Pablo que mudou, não foi o Nenê que mudou, foi Jesus que mudou a minha vida. Mas como ele mudou a sua vida? Não sei, amigo. O vento sopra por onde ele quer. Você está vendo o vento? Você não está vendo o vento. Você consegue ver o vento? Você não consegue ver o vento. Mas você sabe que o vento está lá? Sei, porque eu sinto no meu rosto o vento. Eu sinto na minha pele o vento. E é isso que Jesus fala para Nicodemos, um mestre da lei, alguém letrado, alguém culto, que não estava conseguindo entender. E Jesus fala para ele: não é para você entender, você tem que nascer de novo, você tem que crer. É lá no seu interior, você vai crer. E Deus, é esse Deus que você se dispõe a crer, é Ele que na sua vida vai se mover de uma forma aonde os outros vão olhar e falar: Deus existe, porque Ele mudou a sua vida, porque Ele mudou a sua vida. Ele existe porque Ele mudou a sua vida. É isso que as pessoas vão falar, que Deus existe porque Ele mudou a sua vida. Deus é real e o poder dele é real porque Ele mudou a sua vida. Está entendendo? Não é por letra morta, não é por aquilo que você lê, é por aquilo que acontece na sua vida. As pessoas louvarão a Deus, e é isso que Paulo está falando aqui.
Ele chamou você para as riquezas gloriosas, herança dele, nos santos, Jesus, o Pai, Ele te chamou, é para isso, é para que as pessoas que estão ao seu redor, vejam a sua luz brilhar. Mas que luz é essa? É porque você tem lantejoula no corpo, é porque você colocou uma roupa bonita, é porque você fala bonito, é porque você é um cara legal, é porque você estudou muito, é porque você é letrado, é porque você tem dinheiro, você tem um carrão. O que é? Não é nada disso. É porque Jesus mudou a sua vida, e hoje você tem salvação no Senhor, por causa dEle. Não é por tua causa, não é por obras para que ninguém se glorie, não é por tua causa, é por causa dEle. Por causa de Jesus, cara. É por causa dEle, Ele te ama, e Ele ama. Você acha que o pai não amava o filho, quando colocou o filho na cruz? E agradou ao pai moer o filho, por tua causa. Como que é seu nome? Guilherme. Por tua causa, Guilherme. Deus moe o filho naquela cruz, por tua causa. Deus pega dele, o mais precioso dele, e moe por tua causa. É isso que muda a tua vida. É isso que muda a tua vida. É isso que muda a tua vida. Não sou eu que vou mudar a tua vida. Não sou eu que vou mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua vida é Jesus. Amém? Tá bom? Então tá bom. Deus abençoe. Que Deus continue falando com a gente. Que Ele continue falando com você. Que Ele trate da sua vida. Não, eu queria te falar, ó, eu tenho um tempo que eu acho que você, como eu, né? Isso aí foi para mim, tá? Tudo que eu preguei foi para mim. É Deus falando comigo que eu preciso ser essa pessoa. Eu quero na minha vida que as pessoas vejam ao Senhor, né? Então, se eu posso te ajudar de alguma forma, que seja nisso. Eu falar para você, ó, aproveite esse tempo. Ajoelha aí diante do Senhor, como você quiser, fica de pé, mas coloca diante do Senhor, ó, Senhor, eu quero ser uma referência para as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero ser, Senhor, uma referência para quem está perto de mim. Eu quero que as pessoas olhem para o Senhor quando elas me verem. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor quando elas me olharem, Senhor. Que as minhas atitudes apontem ao Senhor. Que os meus pés me levem por caminhos que o Senhor se agrade. Que os meus olhos estejam diante de coisas que agradem ao Senhor. Oh, meu Deus. Ajuda os meus irmãos aqui, em nome de Jesus, Senhor. Que eles sejam vasos de honra do Senhor. Que sejam, Senhor, vasos cheios da sua glória, sejam cheios da sua glória, vasos de barro, que não têm honra em si, mas que a nossa glória seja do Senhor, em nome de Jesus. Que a gente transmita em todos os lugares que a gente vá.